Gente, todo mundo sabe que a minha opinião era pela continuidade do trabalho do técnico Renato. Assim como eu respeito a opinião de muitos de vocês, e são muitos gremistas que eram contrários e ainda continuam contrários à permanência do técnico Renato, eu respeito a opinião de vocês, concordo com muitas situações em que você se demonstra contrário ou se demonstrava contrário à permanência do técnico Renato. Só que eu vinha cravando aqui, gente, a permanência do Renato há muito tempo. Enquanto muitos setores da imprensa davam esperança para aqueles que não queriam a permanência do Renato, principalmente, eu não vou falar do torcedor gremista, que os meus amigos gremistas têm todo o direito de ser contrários ou eram contrários à permanência do Renato ou à não permanência dele. O que eu quero dizer é o seguinte, gente. Pergunte a um colorado, eu vou só deixar essa pergunta para uma meditação de vocês. Pergunte a um colorado se algum deles era a favor ou contra a permanência do Renato. Pergunte a um colorado, tá, gente? Primeiro de tudo, para nós começar essa discussão, pergunte a um colorado se ele era a favor ou contra a permanência do técnico Renato Gaúcho mais uma temporada. E eu venho falando que não seria só essa temporada, será ano que vem também, 2022. Renato fica mais 2 anos, esse ano que vem, pode ter certeza disso. Tá? Mas a renovação é só para esse ano por enquanto, depois vem a renovação por mais um ano, como aconteceu até agora. Pergunte a um colorado se ele era a favor ou contra a permanência do Renato. Gente, eu não vou dizer aqui, não vou cravar 100%, certo? Mas muito próximo disso, vamos dizer assim, 99,9% dos colorados eram a favor da saída do Renato. Quando um treinador não é bom, né? E nós já cansamos de falar aqui, fica Argel, fica não sei quem, fica Diego Aguirre. Nós gremistas se cansamos de usar essa hashtag, não é isso? Por que a gente usava essa hashtag? Porque a gente sabia que aquele treinador não era ideal para o clube naquele momento e a gente queria a continuidade dele. Agora, por que tanto colorado quer a saída do técnico Renato? É sinal que o técnico Renato incomoda demais eles. Eles viam a saída do técnico Renato uma solução, né? Uma solução para, quem sabe, os problemas deles. E aí, vários setores da imprensa também adotaram esse discurso de querer ver o Renato longe do Grêmio. Muita gente usava esse discurso na imprensa. Tá na hora de trocar de treinador, acabou o ciclo do Renato. Mas por que isso, gente? Porque essas pessoas também, no fundo, se sentiam incomodados com a presença do Renato na Casa Mata e no comando do Grêmio. Renato está indo para o 5º ano, gente. Qual é o treinador que ficou 5 anos no futebol brasileiro, no mesmo clube no futebol brasileiro? Olha, desde que eu acompanho o futebol, e lá se vão mais de 50 anos, gente, ou quase 50 anos, eu nunca vi um treinador ficar tanto tempo. Renato vai para o 5º ano e certamente vai para o ano que vem de novo, vai para o 6º ano. Então ele vai ficar no mínimo 6 anos no comando do Grêmio. Gente, isso é um fato que a gente tem que levar em consideração. Então todo mundo torcia pela saída dele, porque sabia que no momento que ele saísse do Grêmio, a casa desandava. O Grêmio encerrava aquele ciclo de vitórias. Eu concordo com o torcedor gremista de que o Grêmio não vem jogando absolutamente nada, que o Grêmio está com dificuldades dentro de campo, que o Renato precisa encontrar soluções melhores. Tudo isso eu concordo. Concordo que o Renato às vezes, ou na maioria das vezes, é arrogante e isso aí prejudica o Grêmio. Concordo com vocês, concordo que o Renato ele é teimoso, concordo com isso tudo, gente, mas tem coisas que a gente não pode deixar de admitir. Qual é a crise que o Grêmio teve no vestiário nesses últimos 4 ou 5 anos, gente? Qual a crise que tomou conta do vestiário? Nenhuma. Ou pelo menos, se existiu, não saiu para fora da porta do vestiário. Então o Renato tem esse poder, gente. Qual é o treinador
que tem uma performance tão grande em Grenais. Você sabe por que o Grêmio perdeu o último Grenal, né? Mas olha o histórico do Renato em Grenais, gente. Ah, ganhar Grenal não é o mais importante, não significa tudo. Concordo que não signifique tudo, mas como é bom ganhar Grenal, gente. Como é bom deixar eles só nas saudades, né? Como é bom deixar eles só na saudade. Concordo comigo? O Renato tem esse poder. Como é bom chegar sempre nas cabeças das competições, pelo menos daquela que o Grêmio tem interesse em chegar. Né? Como é bom, o Grêmio tem conseguido com o Renato. Olha, gente, a permanência do Renato, volto a dizer, é algo que eu defendia, fui ofendido aqui, me pediam se eu tinha procuração para defender o Renato. Não, gente, eu não tenho procuração, só que eu vejo um pouquinho mais adiante. Por exemplo, muita gente queria que o Grêmio trocasse de treinador agora, depois da Copa do Brasil, independente de ganhar ou perder. Como é que o Grêmio vai trocar de treinador se as competições 2021 já começam em seguida? Por exemplo, o Grêmio perdendo a Copa do Brasil, que até é uma tendência, 3 dias depois o Grêmio já tem estreia na Libertadores 2021. Como é que você vai trocar de treinador? Então assim, ó, gente, decisão sensata da diretoria. O Renato, tomara que toda essa turbulência que ele sofreu nesse final de temporada 2020 sirvam de ensinamento e de lição para ele. Que ele não cometa aqueles pecados que o torcedor, e que eu também não aceito, de teimosia, insistência por jogador que não acrescenta absolutamente nada no Grêmio, né? Tomara que o Renato corrija esses fatos. Mas uma coisa eu digo, gente, o sucesso do Renato em mais uma ou 2 temporadas, o que parece, vai depender muito do que esta diretoria oferecer de jogador de qualidade para ele. Porque não adianta o Renato abdicar das suas teimosias e inventar um Grêmio diferente se o Grêmio não tem as peças necessárias para executar o novo Grêmio. Todo mundo está falando no novo Grêmio. Né? Independente do que acontecer amanhã na decisão, todo mundo fala no novo Grêmio. Então, gente, o Renato vai continuar o seu trabalho. Para mim isso é muito bom. O Renato vai corrigir os seus erros, os seus defeitos? Espero que sim. O Renato vai terminar com a petulância e arrogância? Espero que sim. O Renato vai terminar com as suas teimosias e insistências com jogadores que não acrescentam nada no elenco? Tomara que sim. Agora a diretoria, agora é a vez da diretoria também agir. De uma diretoria dar os jogadores necessários para que o Grêmio não só chegue próximo, ou seja quase campeão, mas que volte a levantar troféus importantes, seja no Brasil, seja na América e quem sabe no mundo. Que bom seria, né, gente, que o presidente Romildo, né, que o Renato encerrassem seus ciclos, provavelmente no final do ano que vem, 2022, com uma conquista internacional, de novamente o Grêmio conquistar o mundo, né, gente? Como seria lindo e maravilhoso. Depende de nós. Não vamos deixar de criticar quando nós entendermos que é importante, mas vamos dar um respaldo, gente, a quem está no comando do Grêmio, seja na diretoria, seja no comando técnico. E que venham os jogadores que o Grêmio precisa. O Romildo prometeu de 4 a 5 titulares, jogadores a nível de titularidade. O Renato também reafirmou ontem em entrevista à Rádio Gaúcha que espera de 4 a 5 jogadores a nível de titularidade. Então, a sorte está lançada. O Renato continua, a diretoria tem que dar o respaldo. O Renato fica, e fica a obrigação de ganhar a Copa do Brasil amanhã. Gente, eu acho que no fundo, fica essa obrigação do Renato. Eu sei que o resultado do primeiro jogo, ele pode inviabilizar em parte a conquista do título. Mas no momento que o Renato fica também o respaldo e a obrigação de fazer um grande enfrentamento com o Palmeiras e, se Deus quiser, buscar esse título que nós gremistas estamos sedentos por mais esta conquista.